Pronto, oficialmente nos 2 meios de transmissão. Então, estamos pelo YouTube e lá pelo Instagram também, tá? Eu vou colocar as 2 apresentações, gente. Então, quem tá dentro do grupo secreto recebeu o link da aula do YouTube. Quem não está ainda, que tá só no Instagram, vamos continuar assistindo por aqui. Oi, gente, Amanda, minhas meninas, boa noite para todos vocês. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu escuto muitas pessoas me pedirem, inclusive no meu privado, pedindo sobre desparetização, faz na criança, qual dose usa na fase da lua, o que a gente faz com essa tal desparetização e o que isso tudo influencia na nossa saúde. Eu quero, primeira coisa, pedir para vocês compartilharem a live. Então, assim, eu sei que vocês têm muitas receitinhas, muitas dicas, a gente circula várias informações sobre desparetização, por que a gente tem que fazer. E aí, eu quero trazer uma primeira curiosidade para vocês. A gente fala sobre a desparetização, principalmente lá nas crianças que têm vermes, né? Então, vocês devem ter ouvido falar muito de fazer desparetização lá no verme, para as crianças que têm verme, que tem que fazer todo o ano, ficar fazendo de repetição. Hoje, primeira informação importante. Vocês sabiam que hoje dentro da pediatria, inclusive para crianças, a gente não faz mais desparetização todo ano? Não tem que tomar vermífugo todo ano, tá? A gente tem que ter sinais clínicos condizentes com situações de vermes, e aí sim a gente indica, então, uma desparetização, tá? Falando nisso. Claro que aqui a gente vai falar sobre desparetização natural, como a gente consegue fazer isso com os óleos essenciais. Esse é o grande objetivo dessa live. Mas já quero trazer uma primeira pincelada. Se o teu pediatra todo ano fica prescrevendo vermífugo, tá errado, tá? Hoje a gente não faz mais de conduta anual. Isso já foi mudado. Por quê? Eu vou mostrar hoje na apresentação, muito além de uma receitinha do como vocês vão montar um protocolo de desparetização, eu quero que vocês entendam, a desparetização ela não é feita exclusivamente para a gente matar vermes. Eu nem vou falar grande coisa de vermes hoje, tá? Toda vez que a gente entra com uma desparetização, você vai matar tudo. Então, você vai ter uma seleção em que você vai matar tanto bactérias boas quanto bactérias ruins. Por isso que a gente não usa mais vermífugo todo ano. Exatamente para a gente não matar as bactérias boas que a criança tem. Eu vou mostrar para vocês quais são as bactérias boas e quais são as ruins. O que eu estou trazendo hoje aqui nas lives, eu trouxe do Congresso Brasileiro de Nutrologia. Gente, eu fiquei apavorada quando eu fui no Congresso Brasileiro, em que metade do congresso era só falar sobre situações de microbiota intestinal. Metade de doenças autoimunes, de obesidade, de depressão tem relação com o tipo de bactérias que a gente tem no intestino. E eu vou mostrar isso hoje para vocês nos slides. Quem está no YouTube, vocês estão vendo uma projeção, uma apresentação, vou colocar lá um pouco maior. Só para vocês trazer alguns dados, alguns artigos. E para quem está nos 2 locais, gente, eu falei que se nós chegarmos hoje a 150 pessoas assistindo ao vivo no YouTube e Instagram, os 2 juntos, eu vou mandar esse material depois lá no grupo secreto, tá? Então, eu vou mandar o PDF. Se vocês compartilharem, prestarem atenção na aula, eu vou mandar toda a receitinha depois para vocês lá dentro do grupo secreto, para vocês conseguirem assistir. Beleza? Então, se liguem e prestem atenção em tudo que vocês precisam entender sobre a microbiota de vocês. Número 1, é um artigo, uma publicação que eu trouxe, inclusive, lá do Congresso, em que ele fala que pessoas que são obesas, elas têm uma disfunção na microbiota intestinal. O que isso quer dizer? Que elas têm algumas bactérias que estão predominantes no organismo dela, muitas vezes bactérias ruins, são aquelas que a gente deveria matar, vamos dizer, eliminar, comparado a bactérias boas. Esse desequilíbrio que acontece lá dentro do nosso intestino, falando só das bactériazinhas, pensando nisso, são causadoras também da obesidade. E aí o artigo ele cita exatamente essa correlação dos perigos que a gente tem sobre uma microbiota intestinal desalinhada. Então, aqui já temos uma primeira curiosidade de que sim, nós podemos fazer desparetização, a gente pode fazer, deve fazer em alguns casos, e aqui eu quero trazer a ressalva, porque eu vejo muitas pessoas fazendo o tempo todo, com doses altíssimas, às vezes, de cravo, de orégano, usando por vários dias. Hoje, inclusive,
durante uma consulta minha, uma paciente veio fazendo uso do orégano por mais de 14 dias. E o que aconteceu? 6 dias foi uma maravilha o protocolo de despartização. Quando ela passou um pouquinho do prazo, ela estava agora nos 10 dias, ela teve sintomas clássicos de uma alteração no microbiota que não era legal, que não era interessante. O cocô dela começou a boiar, as fezes delas começaram a ficar em fragmentos, não fazer mais aquela consistência de bananinha que a gente fala, e ela começou a ter mais gases. O que eu falei para ela? O teu protocolo de despartização passou do prazo. E aconteceu uma coisa que foi o seguinte: você tirou todas as tuas bactérias, incluindo as boas, e aí aconteceu uma coisa que as bactérias ruins se predominaram mais, e por isso que você ficou com disfunção. Então, entendam, gente, como é importante vocês saberem montar um protocolo de despartização e quando a gente faz. Não tem que fazer para todo mundo, tá? Não é para ficar saindo fazendo, dando óleo essencial de óleos fortes para todo mundo. Isso não é necessário. Aqui, gente, eu estou colocando alguns artigos para quem está assistindo lá pelo YouTube, que fala, eu vou mostrar para quem está no Instagram também, tá? Para vocês não ficarem fora e não enxergarem as publicações também. Então, vamos lá. Aqui ele fala exatamente sobre a dieta e fibras, o quanto elas liberam alguns marcadores que alimentam a nossa microbiota. Com uma microbiota muito bem equilibrada, os enterócitos, que são as células dentro do nosso intestino, captam esses fragmentos, esses nutrientes, e deixa passar para dentro do intestino, para dentro da circulação sanguínea, componentes favoráveis ou componentes não tão agradáveis ou tão favoráveis para a nossa saúde. Começam a entrar partículas, e essas partículas podem ser benéficas, como eu falei, podem ser nutrientes ok, que nos ajudam, quanto também prejudicam. Por isso que a gente tem que equilibrar. E aqui eu vou trazer algumas coisas bem mastigadas para vocês compreenderem do quanto isso tem, como eu falei mais uma vez, interferência, tá? Esse outro arquivo, gente, vocês leiam. Eu vou dizer para vocês, quem está aqui assistindo, depois pega o QR Code, baixa ele na íntegra e vai lá assistir. O que esse trabalho aqui mostrou, tá? Eu vou mostrar, deixa eu ver se eu consigo projetar ele maior para quem está no YouTube. Quando a gente tem uma microbiota, as nossas bactérias, elas interferem diretamente em 4 sítios do nosso organismo. Eles falam, os estudos todos falam, de que o nosso intestino é um órgão vital, muito flutuável, muito dinâmico, vamos dizer assim. Então, como a microbiota, as nossas bactérias atuam? Primeiro, na resposta imunológica. Então, se uma criança, às vezes, tem uma imunidade muito ruim, alguma alteração nesse sentido, ou fazer rinite, asma, poderia sim se indicar uma desparasitização? Poderia. Por quê? Se as bactérias estão inadequadas, entram partículas inflamatórias que ativam macrófagos, neutrófilos e células de defesa. Isso aqui é um artigo lindo, falando sobre todas as vias que as bactérias estão atuando. Então, ele tem, e essa publicação, diretamente, ele fala sobre sintomas de depressão, de que pessoas que não têm uma microbiota, bactérias equilibradas, eles têm disfunções na imunidade, fazem doenças autoimunes, ou piora doenças autoimunes. Tem a outra via de atuação, que a gente fala, é a formação de marcadores inflamatórios que vão diretamente conectados para o nosso cérebro. Então, tem relação para esse aspecto também. Doenças neuroinflamatórias, então Alzheimer, Parkinson, diabetes, tudo isso tem relação com a nossa microbiota intestinal também, pasmem. Sim, se você quer melhorar um paciente do Alzheimer, você vai ter que cuidar da microbiota intestinal. Eu vou já falar sobre alguns medicamentos que vocês usam todos os dias que estão interferindo nisso aqui, nas bactérias boas e nas bactérias ruins. E esse estudo aqui avaliou especificamente uma via muito interessante, que é quando a gente tem um desequilíbrio da microbiota, a gente tem sintomas agravados de ansiedade, depressão, autismo, TDAH, todas doenças neurológicas, vamos dizer, depressão, tem uma relação direta. E eu já vou mostrar para vocês que, inclusive, existem medicamentos que estão interferindo diretamente também no tipo de bactéria que vai proliferar lá no teu intestino. Se você toma uma paroxetina, uma sertralina, isso vai mudar a microbiota que tu tem lá no teu intestino. Então, isso vai interferir na tua
Imunidade na tua disposição, no sistema vago de satisfação, frequência cardíaca e vai mudar eixos também de ansiedade e depressão, tá? Então, tudo isso está conectado simplesmente por um equilíbrio da nossa microbiota. Galera, lembrem de compartilhar, tá? Eu quero 150 pessoas assistindo ao vivo. Tem 50, 60 pessoas aqui no Instagram e 45 no YouTube. Então, compartilhem a live com outras pessoas para a gente chegar aos 150 ao vivo, tá? Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje o tema é muito bom, muito relevante. Vocês vão ver o quanto realmente o cuidado de vocês com o intestino está relacionado. E aí, antes da gente falar de protocolos, mais uma vez, eu quero que vocês entendam a base quando a gente indica. Se vocês forem ver, a maioria das pessoas tem indicação de precisar, vamos dizer, de modo geral, fazer um protocolo de desperatização, olhando, assim, generalista, vamos dizer assim, tá? Outro aqui, estudo, falando também sobre a relação da microbiota com a manutenção de diversos órgãos vitais nossos. Você sabia que o teu fígado pode estar inflamado por conta da tua microbiota estar alterada? Por quê, gente? Porque tudo que capta, o estômago capta, o intestino capta, vai ser levado diretamente lá no fígado. Então, às vezes, uma pessoa que está comendo muito mal, comendo alimentos inflamatórios, ela tem sintomas hepáticos por conta de uma microbiota também alterada. Olha como tudo isso está conectado e como tudo isso é muito, muito, muito importante para vocês entenderem e compreenderem, tá? Fígado pode dar lesão por conta da microbiota alterada, tá? Imunidade pode estar relacionada, sintomas depressivos podem estar relacionados, então tem várias questões que estão diretamente interligadas. Todos esses artigos que eu estou trazendo hoje para vocês, eu digo com toda sinceridade, vale muito a pena vocês lerem, porque são artigos lindos, com desenhos muito bonitos, com resultados muito bonitos, então é bem legal vocês pontuarem. Aqui, só para vocês compreenderem, deixa eu me botar no cantinho para vocês me enxergarem também, esse artigo avaliou um resumo também aonde está atuando onde a microbiota nossa está interferindo diretamente. Isso se surpreende. Agora eu vou mostrar, tá? Para quem tá no Instagram também. Aqui é o nosso intestino com as nossas células. Tem célulazinhas boas, tem célulazinhas ruins, e assim elas vão se conectando e se equilibrando. Olha que interessante. Quando isso aqui está desalinhado, você aumenta a obesidade. Primeira questão. Começa a aumentar as células de adipócitos, células de gordura. Se tem uma alteração na microbiota intestinal, a gente muda a formação de serotonina. Serotonina e hormônios estrogênicos. Então, olha mais uma vez, reprodução feminina. A gente precisa do estrogênio estar equilibrado para a gente conseguir metabolizar e formar hormônio lá no ovário. Se tua microbiota, tuas bactérias estão desalinhadas, esse eixo vai estar lá no ovário desalinhado também. Existe uma relação entre a tua microbiota com a formação de osteoporose ou fraturas ósseas. Também, mais uma vez, vai ter ligação com a microbiota. A pele, então, quem tem muita espinha, muita oleosidade, quem tem candidíase de repetição, vai lá investigar se tu não tem problema intestinal. Provavelmente é aqui o eixo que está alterado, que por consequência você começa a fazer oleosidade na pele, espinha, sebo, caspa, tudo relacionado com o intestino. Outro, função cerebral, eu já falei várias vezes, né? Então, de ter doenças cerebrais, ter inflamação, ter Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade sendo liberado por aqui. Porque, gente, o triptofano, que é a molécula que forma serotonina e dopamina, que é o hormônio da disposição, alegria, energia, ele é formado aqui, lá no intestino, e aí ele é encaminhado para o sistema nervoso central. Então, como é importante vocês cuidarem do intestino. Fígado, já falei, todos os marcadores, tudo que intoxica vai para lá no fígado, e ele vai ter que metabolizar e levar adiante. Rim, incrível que pareça, assim, o teu intestino está interligado com a formação do rim e com a formação de ureia. Então, quem faz inflamação, quem faz a formação de ureia, depósitos de ureia, também tem relação lá no intestino. E coração também, marcadores de inflamação cardíacos também podem ser tratados aqui no intestino.
Vocês estão entendendo que tá tudo realmente interligado? E aí, gente, eu vou querer falar uma coisa também. Nós vamos falar sobre óleos que a gente usa, por quanto tempo a gente usa, como a gente usa, mas aqui uma das coisas mais importantes que os artigos também falam, como a gente regula o nosso intestino. Você sabia que o exercício físico, atividade física, é capaz de modificar a tua microbiota intestinal de uma forma positiva? A alimentação balanceada, rica em fibras, em nutrientes, sem industrializados, sem muito açúcar, tudo isso naturalmente vai organizar a tua microbiota. E aqui eu quero outra curiosidade que eu acho muito interessante que vocês saibam. As bactérias do intestino, elas são regularizadas em 48 horas a 76 horas. Se vocês fizerem um protocolo de desparasitização eficaz, vocês vão resolver um problema, vão ajustar essas coisas, as coisas vão se melhorar, né? Vamos ter um ajuste positivo. Mas se você continuar comendo mal, tendo os hábitos antigos, a tua microbiota vai piorar de novo. Então, em 48 horas, em 2 dias, tu vai ter estragado tudo de novo. Então, não adianta você só indicar para um cliente, para um paciente, fazer um protocolo de desparasitização com os óleos essenciais se vocês não passarem os outros protocolos depois, de continuidade, para manter essa microbiota bem alinhada e bem ajustada. Hoje essa aula, gente, ela é muito importante. Eu vou falar para vocês, extremamente importante, porque ela melhora a qualidade de vida como um todo, para vocês entenderem quanto tudo está interligado. Seguindo aqui, tá? Aqui eu trouxe um estudo que ele avaliou o efeito de drogas, de qualquer tipo de medicamento e a interferência nas bactérias intestinais. Olha que estudo interessante. Ele avaliou mais de 100 medicamentos e quais deles interferiam em 40 tipos de cepas de bactérias. Eles viram que quase 25% dos medicamentos que a gente toma vai inibir alguma das vias de bactérias boas que a gente tem no intestino. Então, se você usa uma metformina, se você usa um paracetamol, se você usa um antidepressivo, eu já vou mostrar os antidepressivos, todos eles estão interferindo no equilíbrio da tua microbiota intestinal. Olha que interessante. Aqui, especificamente, para quem depois quiser dar uma olhada, esse gráfico traz como a metformina, o medicamento que a gente usa para diabetes, interfere na microbiota, nas bactérias. Uma ele deixa proliferar mais e a outra menos. Depois ele segue com outras publicações das bactérias, inclusive na nossa pele, no sangue e no intestino. Vocês sabiam que medicamentos interferem nas bactérias como um todo, em tudo que a gente tem no plasma, na pele, na questão intestinal? Então, sim, existe uma interligação uma conexão muito grande entre esses aspectos. E aí vocês vão falar, o sangue não era para ser estéril, não era para ter nenhuma bactéria? Era para não ter. Tanto que quando a gente encontra bactéria, a gente tem um quadro de sepse. Mas nesse estudo ele avalia exatamente alguns graus que tem fragmentos que estão lá na circulação sanguínea também. Esses estudos são bem de curiosidade para vocês entenderem. O outro que eu estou projetando, eu vou mostrar para vocês também, quem está aqui no Instagram, é esse aqui, sabe? Se vocês quiserem depois baixar, The Brain Gut Microbiology e a interferência de medicamentos antidepressivos. Tá? Não vou falar inglês, porque meu inglês não é dos melhores. Estou tentando melhorar, mas é difícil. O que esse estudo aqui avaliou? O efeito de alguns tipos de medicamentos e como eles regulam as nossas bactérias, boas e as ruins. Então, por exemplo, duloxetina, paroxetina, fluoxetina, escitalopram, amitriptilina, venlafaxina, todos os medicamentos que a gente trata depressão, né? Que a gente usa para depressão. E cada um desses medicamentos atua em uma das bactérias, tipos. Então, esse aqui, essa bactéria ruim, ele faz aumentar e essa aqui aumenta mais. Essas são as que são mais encontradas quando eles usam a duloxetina. Então, o que a gente tem que equilibrar muitas vezes? Entrar com reposição de probióticos para melhorar esse eixo aqui. Olha quanto a fluoxetina interfere na microbiota. Ela aumenta várias bactérias negativas. Então, a fluoxetina é um tratamento muito usado para depressão, para emagrecimento. Bem comum ver pessoas usando fluoxetina. E ele interfere em todo esse desarranjo da microbiota intestinal, tá? Que a gente tem interferência também.
Aqui, gente, isso aqui é um resumo para vocês entenderem de quais são as bactérias boas e quais são as bactérias ruins. Então, existe um estudo que avaliou quais são as bactérias inflamatórias e as bactérias benéficas, tá? E esse estudo é muito bonito, porque aqui vale a pena a gente entender quais a gente tem que repor. Isso aqui vocês vão ter que entender para depois fazer. Quando vocês montarem um protocolo, vocês investirem em repor as bactérias boas das pessoas, tá? Então, bifidobacterium, lactobacillus, todos esses a gente tem que organizar. Então, vocês vão ver que a gente tem opções bem legais. Eu deixei aqui para curiosidade, e aí vou lembrar, estamos com 70, falta mais 25 pessoas estarem nas lives, que eu vou mandar esse material depois para vocês. Esse material é bem rico. Não tem muita coisa, é bem informativo e imagens para vocês conseguirem pegar. Sertralina também se encaixa, com toda certeza. Sertralina também se encaixa, tá? O uso da tua sertralina também está interferindo na tua microbiota, que ajuda você a se proteger. Isso quer dizer que tu tem que tirar a sertralina? Não. Isso quer dizer que a gente tem que repor as bactérias que são favoráveis para você, tá? Às vezes tem que montar um combozinho de lactobacilos pro teu caso. Basicamente seria isso. Hoje existem exames que fazem esses testes que a gente pode verificar. Mas, de modo geral, a gente pode individualizar esses protocolos para as pessoas e aí assim conseguir um resultado melhor, tá? E aí vamos lá aos sintomas generalizados de quem tem desequilíbrio intestinal. Gente, quem puder, como eu falei, tentem baixar os artigos que eu mandei, que vocês vão ver que é muita informação e eu não vou conseguir aprofundar em todos eles porque são infinitos. Tinha muitas publicações ainda que eu queria trazer, só que eu quero resumir para não ser uma aula muito extensa, que vocês aprendam os protocolos, identifiquem as importâncias. Aqui ficou um negocinho em cima do meu slide. Mas vamos lá, sintomas não usuais de quem tem desequilíbrio intestinal. Então, o que é desequilíbrio intestinal? Geralmente, alguém que tem um cocô que boia no vaso, eu sempre pergunto para os meus pacientes. Eu chego e pergunto, e aí, o teu cocô afunda no vaso ou ele flutua? Flutua. Se está flutuando, é um sinal de desbiose intestinal. Tem alguém fermentando a comida, fazendo a digestão da tua comida, que não é o teu organismo, que não é teu estômago, teu intestino. É alguém que está fazendo isso. Quem são? Bactérias. Então, tem algum desarranjo aqui. Gases aumentado, gases com odor muito fétido, são todos sintomas que a gente tem que pensar sim em desbiose intestinal. Além disso, depressão. Lembra que eu mostrei para vocês cada uma das vias que a gente estava mostrando, por que isso interfere? Existe nessa apresentação, lá nos artigos, tem cada via explicada por que o intestino, a microbiota, as bactérias que tu tem no intestino estão aumentando ou diminuindo a tua depressão. Olha como isso é importante. Baixa imunidade, sim. Sabia que existe um tipo de suplementação que a gente pode prescrever para as crianças melhorarem a microbiota? Deixa eu ver se eu consigo, sim. Não vou lembrar o nome dele. Depois, qualquer coisa, eu mando para vocês. Que é um tipo de repositor de microbiota que a gente usa exatamente para melhorar a imunidade. Então, baixa imunidade, pessoa que fica com gripe toda hora, fica com dor de garganta toda hora, fica com problema de pele toda hora, candidíase de repetição. Gente, isso tudo é sinal de desbiose intestinal. Sim, candidíase aparece aqui, doença autoimune ou inflamatória em atividade. Não é que a microbiota desalinhada foi a causadora da tua tireoidite de Hashimoto ou foi a causadora da diabetes ou da tua artrite reumatoide. Mas uma das justificativas hoje que a gente já sabe é que quando entrou uma partícula estranha que foi reconhecida e era inflamatória, geralmente é por um fragmento de comida que não foi digerida, uma bactéria que entrou, o corpo reconhece e começa a combater o próprio organismo e assim surgem as doenças autoimunes por conta disso. Então é outra causa muito favorável. Se tua doença autoimune, tua artrite reumatoide, tua diabetes, tua tireoide está desalinhada, pode ser um outro motivo para você pensar que você está com uma microbiota intestinal desorganizada. Se você está com ela com artrite doendo mais
e ainda com sintomas assim intestinais, de cocô flutuando, de gases aumentados, de cólica, quando aperta a barriga dói, podem ser exatamente sintomas muito relacionados com isso. Queda de cabelo, sim, gente. Por que queda de cabelo? Porque você não está deixando seus minerais serem absorvidos. E aí, onde o corpo grita, onde ele deixa a última reserva de nutrientes? Para o cabelo e para a unha. Então, se você não absorve bem, isso acontece diariamente no consultório, eu vejo pacientes que eu suplemento e não sobe as vitaminas dela. Aí eu tenho que começar a investigar o quê? Problemas absortivos intestinais, de desbiose. Às vezes tem que montar um protocolo de reposição de bactérias específica para essa paciente. Sono de baixa qualidade, por incrível que pareça, sim, tem relação também, porque forma o triptofano, que é a molécula que depois vai virar melatonina. Também tem relação. Deficiências nutricionais, isso eu já falei, e fadiga, muito cansaço, também pode ter a ver com desbiose intestinal. Se vocês forem ver, quase todo mundo deveria fazer protocolo de desparetização, se vocês olharem assim. Tô certo ou tô errado? Quero saber de vocês, agora interagem comigo aqui. Quem de vocês tem algum desses sintomas que eu acabei de falar para vocês? Quem de vocês? Comenta para mim. Se vocês têm algum desses sintomas relacionados. A Márcia pediu sobre desparetização em grávida. Eu já vou bem lembrado, me pede depois que eu vou passar a receitinha. E aí eu já vou te dizer o que tu vai usar na gestante, tá? O que é seguro. Ó, tá todo mundo falando que todo mundo tem algum tipo desses sintomas. Por isso que sim, de modo geral, a gente pode sim fazer um protocolo de desparetização, mas tem um tempo adequado para não acontecer o que aconteceu com a minha paciente, que ela passou vários dias usando o protocolo de desparetização e aí depois aconteceu o quê? Começou a fazer o lado ruim da desparetização. Matou tudo, matou os bons também, as bactérias boas também. A gente precisa equilibrar isso e por isso que tem um outro segredo que a gente faz depois da desparetização. Quem tá ali no YouTube, ficou uma imagem meio feia, mas eu trouxe alguns artigos agora falando sobre óleos essenciais, tá? Esse aqui, coceira no céu da boca, da garganta, pode ser parasitas. Ah, gente, então vamos lá. Eu falei sobre microbiota, em que eu falei principalmente das bactérias pequenas, né? Eu não falei aqui sobre vermes. Quais são os sintomas de vermes, geralmente? Sim, prurido anal. Então, é coceira na região do ânus. É um dos sintomas. Crianças têm muito que fica coçando a bunda. É um sinal que a gente tem que, com toda certeza, fazer desparetização. Problema de muito cansaço, porque vermes reduzem a absorção de ferro, fazem anemia. Eles ficam sugando o sangue dentro do intestino. Então, a gente faz um caso clássico de anemia por conta de vermes. Então, a criança que come muito, come terra, que come coisa muito... Geralmente é terra, tá? Porque a terra tem ferro. Então, se uma criança tá ficando toda hora comendo terra do chão, coisa assim, tem que se desconfiar de anemia, porque ela tá querendo repor de alguma forma. Então, nesse caso, também tem que sempre fazer um exame. A gente pode fazer o teste de coletar óvulos lá nas fezes, né? O parasitológico. Então, a gente faz um exame, coleta da criança, vê se tem óvulos, se veio positivo, tem que tratar, tá? Mas se, de modo geral, ela apresentar esses sintomas, tiver sintomas, como eu falei, esses... existe sim tosse. Então, quando a criança, às vezes, fica tendo tosse, gente... Quando a gente deita, os vermes, alguns sobem, aquela coisa clássica de imagens horríveis da internet, isso acontece. O verme sobe, vem para a garganta e cai lá no nosso pulmão. E aí começa a ter tosse, porque tem uma resposta inflamatória. O verme não vai sobreviver no nosso pulmão de modo geral. Existem vários tipos de vermes, né? Cada um deles específicos, mas ele não sobrevive. Mas mesmo assim, ele causa um processo inflamatório lá na via pulmonar, por isso que a criança fica tossindo. Geralmente, quais são as formas da gente ter os vermes, né? Uma alimentação em lugares sujos, poluídos, às vezes andando pé descalço, pode entrar verme. Então, assim, se tiver alguns desses sintomas, a gente tem que fazer mesmo, tá? Passa desparetização para adulto também, já vou falar. Só o melaleuco para adulto ajuda na desparetização? Já vou falar, vocês já querem a receita. Estou trazendo, então, um artigo que fala dos óleos essenciais que têm efeitos, então, para desparetização. Vamos lá. Quais são os que foram indicados? Primeiro deles é o cravo. Sim, quer dizer, alho, primeiro deles.
Alho é um óleo essencial que pode ser usado e tanto na refeição, na comida. A gente colocar alho vai ajudar a equilibrar as bactérias também. Que tipo de exame? Vai ter que fazer um exame de vermes mesmo. Tu pode pedir do parasitológico, tá? É só pedir exame parasitológico. Geralmente a gente pede para testar se tem vermes, a gente faz 3 coletas. Eu hoje, o pessoal tá pedindo sobre atendimentos comigo, eu só atendo particular, tá, gente? Eu não atendo hoje plano, não tenho ainda parceria por enquanto de plano e não sei se eu vou ter, tá? Mas vamos lá, seguindo então. Alho é um dos primeiros óleos essenciais que a gente pode usar. 2, qual é o outro? O cravo. Depois, canela. Depois, tomilho. Depois, orégano. Todos esses óleos essenciais, o estudo, essa publicação viu que teve um efeito positivo no controle da nossa microbiota. Ele coloca principalmente de helmintos, tá? Que é um tipo de verme também, que a gente usa para desparatizar. Então, olha que legal. Ele, além de reduzir os óvulozinhos, que é os ovos que os vermezinhos colocam, eles controlam, eles regulam, então, as bactérias boas, que eu já vou falar do orégano daqui a pouquinho também. Então, eles têm esse efeito de controlar a microbiota, quanto também evitar que os óvulos cresçam, que eles eclodam, tá? Que faça a eclosão e vire novo vermezinho de novo. Então, dá para usar esses óleos essenciais para desparatização? Dá para usar. Vocês vão lembrar que o orégano, que o cravo, a canela e o tomilho, vocês vão encontrar no On Guard. Então, quem usa um On Guard, assim, de rotina, vai ter um pouquinho desses óleos essenciais numa concentração mais baixa, sempre disponível também para conseguir equilibrar a microbiota. Gente, chegamos aos 150 alunos ouvindo a live, muito bem. Vamos ganhar o PDF depois lá no grupo secreto, tá? Quem não está no grupo secreto e quiser o PDF com os artigos, clica lá no link da minha bio do Instagram, vocês conseguem ser direcionados lá para o grupo e depois eu mando o PDF. Eu vou sair da aula e amanhã cedo eu mando para dar tempo de quem não assistiu poder entrar, tá? Então, primeiro estudo, falando sobre esses vários óleos essenciais. Comer alho todos os dias e associar alguns desses óleos essenciais. E aí eu já quero fazer o primeiro asterisco gigante aqui, tá? Vamos lembrar que cravo, canela, orégano e tomilho são óleos essenciais extremamente dermocáusticos, tá? Que a gente fala que causam lesão quando a gente usa em doses altas e muito concentradas. Experimentem vocês ter uma lesão, um corte na mão de vocês e vocês passarem um orégano para ver o que vai acontecer com a pele de vocês. Vocês vão chorar de dor. Quer dizer que ele vai queimar assim no estômago? Não, mas Jéssica, todos os meus protocolos, em todos, eu sempre peço para o paciente diluir. Colocar num azeite de oliva, numa cápsula gastroresistente, diluir com azeite de oliva ou um óleo de coco, e aí você tomar. Nunca, nunca eles puros. Vocês entenderam que ninguém vai sair daqui usando orégano, cravo, tomilho de uma forma pura, tá? Porque faz lesão, pode fazer lesão. Eu peguei paciente seguindo o protocolo aí que publicam por aí e fazendo o quê? Alteração da microbiota dela e não voltando ao normal. Eu tenho uma paciente que eu estou tendo um trabalho gigantesco, ela nem mora no Brasil, mora em Portugal, veio me procurar, porque ela fez um protocolo desses de desparatização e nunca mais as fezes dela voltaram ao normal. Então, desequilibrou total, fez um desajuste total. Então, lembrem, gente, quando vocês vão usar os óleos, tem que diluir para vocês não causarem lesão na mucosa e vocês não vão usar por mais de 7 dias, tá? A paciente de hoje que eu peguei em linha que veio no consultório, olha que coincidência. Ela usou por 10 dias e tinha sintomas, então não é para ficar usando por 10 dias. Quando eu uso um melaleuca ou um orégano muito bem diluído, quando eu tenho, às vezes, que eu estou tratando uma paciente para candidíase, inatividade ou uma infecção urinária, aí eu posso usar muito bem diluído, tá? Então, cuidem só com isso. O On Guard, de modo geral, não tem tanta relação de dar esses problemas, porque ele é mais diluidinho, ele vem com concentrações baixas. Eu vi que alguém pediu se tem óleo de alho. Existe óleo de alho, sim, só que não existe da doTERRA, mas existe.
Esse óleo existe também. Dá para comer dois alhozinhos todos os dias e ajuda ainda a emagrecer também, tá? Tem um controle positivo no emagrecimento. Essa outra publicação que eu tô trazendo aqui no YouTube, ela fala sobre a associação do óleo essencial de laranja, de laranja e de limão, para o controle da microbiota intestinal. Esse aqui era só para ver como é que ficavam os lactobacilos. Vou lembrar, lactobacilos é um tipo de bactéria boa para o nosso intestino, que a gente precisa ter, não é o maléfico, é o bom. Eles viram que quando os ratinhos tomavam óleo de laranja, melhorava a microbiota. Aqui, gente, eu vou falar mais uma vez. Toda vez que eu trago hoje, eu tenho uma amostragem muito grande de pacientes que eu já tratei. E eu já vejo isso no dia a dia. Quando eu pego um artigo, que às vezes não tem tantos estudos nos seres humanos, mas a laranja é um ótimo controlador, principalmente para quem tem desequilíbrio, que sofre com problemas de constipação. Eu já falei isso em outras lives e vou reforçar. Quem sofre de constipação, use a laranja todos os dias na tua comida, na tua refeição, na tua água. Bota esse óleo essencial no teu dia a dia. Ele ajuda muito bem a controlar essas bactérias boas. Então, óleo que esse poderia sim ser usado todos os dias, não vai ter problema nenhum, você pode associar sem nenhum risco, tá? Esses não tem problema e são muito legais a gente associar também. Outro estudo aqui falando da associação do orégano. O orégano, gente, ele tem uma capacidade de controlar a Escherichia coli, que é uma bactéria ruim para o nosso intestino. A Escherichia coli é aquela que faz as gastroenterites, que a gente fala aquelas viroses, sabe? Então, esse estudo aqui foi feito em animais que são porcos, tá? Porco, falando em amostragem, tá? Os animais que são suínos, eles têm uma assimilação muito parecida com a gente em pesquisas. Então, é o animal mais próximo do ser humano. Eles usavam nas rações desses animais uma concentração bem baixinha todo dia. Era uma gota? Não chega nem uma gota. É só um pouquinho, por exemplo, colocado lá na ração do bicho, que não dava nem sequer uma gota. Diluído na ração. É que nem vocês usarem um guarde, eu já faço pão com orégano. Eu já fiz pão com orégano, fica uma delícia. Ele ajuda, inclusive, a controlar, isso tem muita publicação, tá? Controlar o risco de contaminação da tua alimentação, do teu produto alimentício, quando a gente usa orégano, uma forma de controlar os fungos, principalmente fungo, que apodrece o pão, que apodrece a carne, que apodrece frutas. O orégano é muito interessante para esse aspecto. Então, é um óleo essencial que a gente poderia usar quando tem uma disbiose? Sim. É para usar todo dia de rotina? Não, tá? Só quando tá com uma Escherichia coli lá no intestino. Quando tá com alguma disfunção. Ou então usar como um tempero para as comidas. Então, nesse sentido, botando uma dose bem baixinha, você poderia. A laranja é o Wild Orange? Sim, pode. É o Wild Orange. Pode usar em crianças de 8 anos? Sim, pode usar. Não tem risco nenhum. Pessoal falando sobre consulta, gente, as minhas consultas vocês podem agendar lá pelo link do WhatsApp, tá? Do link da bio do meu Instagram, que aí a secretária agenda para vocês, tá? Faço online também. Para quem mora longe, a maioria dos meus pacientes, 70% online. Tem bastante gente de fora. E aí, vocês vão me perguntar, ninguém me pediu ainda, gente, ninguém me perguntou. Tem que fazer lá no ciclo da lua, tal, crescente, minguante, ninguém me perguntou. Eu até achei estranho vocês não perguntarem. Vocês já ouviram falar que tem que fazer a desparatização na lua X, na lua tal, na lua crescente? Alguém de vocês já ouviu? Digam para mim, se vocês já ouviram falar sobre isso. O óleo onde pode ser tomado todos os dias? Pode. Maravilhoso, tá? Pode tomar todo dia sem mínima preocupação na vida. Como se toma um guarde? Já vou ensinar. Eu ia perguntar, tem que fazer na lua? Sim, tô vendo todo mundo dizendo. E as minhas pacientes também vêm. Me falaram que tem que fazer em tal lua, em tal lua, em tal e tal. Será que tem alguma relação? Galera, eu fui procurar. Porque eu falei, se todo mundo fala, vamos ver se tem relação, se tem alguma interferência. E aí eu quero justificar para vocês por que sim ou por que não.
Procurei artigos se tem alguma relação de vermes, de bactérias ter relação com a lua. Sabe o máximo que eu encontrei? É que os óvulos do camarão crescem mais quando é na lua crescente e na lua minguante. Só. Não tem nenhuma relação com vermes, tá? Isso é uma falácia, uma lenda. Lá na Terra, o verme eclodir até pode ter relação. Mas dentro do nosso intestino, não. E aí eu vou comprovar com algo que eu sempre ouvi da medicina, tá? Que não existe nenhuma relação, porque vocês já viram alguma vez um médico chegar e dizer assim: teu filho tá com verme, nós vamos esperar a lua minguante para começar o tratamento. Me contem vocês se vocês já viram alguma vez um médico, um pediatra dar essa recomendação, ou ele simplesmente dizer assim: vamos começar com o vermífugo hoje, tá? Eu vou falar para vocês, nunca ouvi nenhum professor meu falar sobre isso. Eu nunca vi nenhum médico esperar vir a lua tal para começar o vermífugo para criança. Não existe relação. Eu procurei. Eu tentei achar algum artigo, não existe. Então, não tem por que vocês esperarem uma despartização. Se a gente tem um sinal clínico, a gente usa, a gente aplica, tá? E aí eu vou reforçar outra informação. Se eu acabei de falar para vocês que a microbiota de vocês muda em 48 horas, eu não estou falando sobre a questão de vermes, tá? Eu estou falando sobre, por exemplo, microbiota. A microbiota nossa muda em 48 horas a 78 horas. Então, imagina, a gente teria que ficar o tempo todo fazendo despertização e esperando a lua, porque não, tá? Então, assim, não existe comprovação. Gente, eu procurei em artigos, eu não achei. Posso estar errada? Posso. Eu não aprendi isso na faculdade. Nenhum professor esperou a lua vental para começar a dar o Anita ou algum medicamento, alguma terapia para vermes. Então, eu também nunca oriento nenhuma paciente esperar tal lua ou tal, tá? Não tem relação. Eu trouxe uma publicação aqui para vocês. Para quem está no YouTube, vocês estão vendo que tem uma publicação falando sobre isso, um relatório de que não tem nenhuma evidência que possa ser comprovada sobre isso. Posso estar errada? Posso, mas os artigos que eu achei, pelo menos aqui, todos informam exatamente isso, que não tem relação. Então, vocês não precisam esperar a lua tal para começar a fazer despartização, tá? Não tem relação. E aí, vamos lá para a receitinha. Vocês viram os artigos que eu trouxe e como a gente pode fazer um protocolo de despartização. Não precisa de muita 9 horas, não precisa, é muito simples. Qual que eu gosto de usar, qual eu prescrevo. Eu entro, às vezes, com um detox antes para o meu paciente. Pode ser um Zendocrine, pode ser um coentro, é óleo essencial, que também são quelantes de metais pesados para fazer um detox, mas a desparatização em si, ela pode ser feita com os seguintes óleos. Uma gota do melaleuca, uma única gota do orégano e uma ou duas gotas de onguard, tá? Como a gente vai usar? Do Demian, gente, não tem. Eu vou falar para vocês, não tem nenhuma justificativa para a gente fazer na lua nova ou na lua cheia. Às vezes a gente acaba enfeitando as coisas. Mas assim, questão de publicação, não existe. Então, eu estou falando que eu tenho de publicação. Se tiver alguma publicação com artigo, qualquer coisa eu faço uma reformulação, mas eu não encontrei nenhum artigo sobre isso. Então, eu sempre baseio toda a minha clínica com publicação. Se não tiver um artigo que me provou que isso funciona ou não funciona, eu não falo, tá? Então, por isso que eu estou vendo que não encontrei nenhuma publicação que refuta que tem que fazer em lua tal, ou lua tal, ou essa ou aquela, tá? Não existe. Seguindo, então, da receita da posologia. Uma gota de melaleuca, uma gota de orégano, uma gota de onguard. Diluir essas 3 gotinhas em azeite de oliva em uma cápsula gastroresistente, porque você vai querer matar os vermes lá no duodeno, lá no intestino. Então, não é para abrir a cápsula antes disso. É lá atrás, saindo do estômago. Esses óleos você vai usar um pela manhã. Não pode ser em jejum também. Eu gosto de colocar sempre com um café da manhã ou com alguma comida. Eu não gosto de deixar em jejum.
por conta da mucosa, tá? Poderia usar o tomilho, gente? Também poderiam muito bem usar um tomilho, não tem problema, você pode usar também. E você vai usar por 7 dias, não mais que isso, nem menos que isso, tá? O pessoal falou bastante do Laire Ribeiro. O Laire Ribeiro eu gosto muito dele. Eu vou ver se tem alguma publicação que ele fala sobre isso, tá? Mas em artigos em PubMed não existe, tá? Então eu vou falar o que não vi, tá? Se tiver alguma coisa em atualizações, se alguém souber de alguma publicação, me mande, mas eu não achei nada que pudesse comprovar. E todas as vezes que a gente faz um tratamento, todos os que eu faço, dá super certo, não precisa cuidar com lua, não tem nada a ver. E na medicina clássica também, a gente nunca parou para esperar assim, ó, na lua minguante nós vamos tratar teu filho que tá com verme. Nunca. Ele é feito imediatamente, tá? Sempre o protocolo começa. Então, gente, não tem relação. Eu vou falar para vocês, tá? Com uma segurança bem boa. Pode ser que eu esteja errada? Pode. Mas em artigos eu não vi. Então, essa é a receita que vocês vão usar. Podem usar um tomilho, ou um melaleuca, ou um orégano, junto com um onguarde, porque o onguarde vem com um mix bem legal, que vocês podem associar, tá? Então, esses são os grandes óleos. Os artigos que pode também ser uma canela, um cravo. Vocês entendem que tem vários óleos. Eu uso só uma única vez. Posso usar em crianças também esse protocolo? Vamos lá, gente. Crianças têm que diluir mais. Então, vocês têm que fazer mais diluído. Nesses casos, eu orientaria usar óleos mais tranquilos. Por exemplo, usar só um melaleuca e o onguarde para criança, tá? Eu não usaria um orégano nem um tomilho para o meu filho, tá? O onguarde eu uso, melaleuca eu uso neles. Eu não tenho tanta preocupação. Mas, se for nas crianças, tem que ter um cuidadinho mais do que os outros. Beleza? Entenderam? A Poli tá falando sobre a questão dos vermes saírem do intestino, Pois é, mas isso não tem... É por causa do ciclo dos vermes. Se você acaba de eclodir, assim, se você elimina os ovos e os vermes, eles não têm como voltar na outra lua. Vocês entendem? A menos que você tenha uma reinfecção. Aí sim, se você voltou lá, e é exatamente a publicação que eu trouxe antes aqui para vocês, essa aqui, quem tá no YouTube vai ver, eu vou mostrar para quem tá no Instagram também, tá? Exatamente, procurem depois essa publicação, e ele justifica por que isso é uma falácia, por que isso não tem relação, fundamentação, porque você acabou com os vermes inteiros. Se o teu tratamento foi bem feito, você vai matar tanto o verme quanto os óvulos que eles colocam, tá? Então, procurem a publicação depois, ele tem umas justificativas bem legais. E é isso também que eu sempre vi, porque a gente tratou bem. O que ele fala? O que acontece é de às vezes acontecer de você não ter tratado bem, você não ter usado a dose correta e não ter usado a quantidade de tempo correto. Aí você matou o verme e depois eclode os ovozinhos dos vermes. Aí sim, tá? Aqui, claro que a gente abordou um pouquinho de desparasitização como um todo, falando em vermes, em bactérias, em fungos. Então, são várias coisas que a gente relacionou com isso. Beleza? Gente, e aí eu sempre faço uma divulgação, uma publi dos meus próprios materiais. Para quem quiser, acabou as inscrições da pós, então a gente não tem mais, acabou a mentoria, mas para quem quiser curso hoje sobre protocolos de todas essas coisas, eu tenho meu curso da Medicina e Óleos Essenciais por um acesso de 1 ano, por R$500 ou 12 vezes de R$50. Quem quiser, na live aqui no Instagram, é só comentar, eu acho que curso, que vai vir o link para você conseguir se inscrever no meu curso, tá? Deixa eu só ver se eu não consigo mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Só para vocês entenderem. Usar ou tomar uma vez por dia por 7 dias. Isso. Passou de 7 dias, gente? Tem o ciclo dos vermes, que é um pouquinho maior, tá? Mas eu tô falando de desparasitização, assim, simples, que a gente vai fazer, geralmente 7 dias tá bom. Por quê? Porque eu tô vendo muito isso acontecer. A galera usando um monte de óleo para desparasitização e eles estragam o intestino, fazem uma lesão
de verdade, a paciente que eu estou tratando, que ela fez uma desparatização, eu acredito que ela causou uma lesão dermocáustica com os óleos essenciais e por isso que ela não está melhorando no intestino. E isso é extremamente grave. E até eu não sei agora como eu vou conseguir recuperar essa mucosa. Não está entrando com todos os protocolos, tem uma dificuldade lá de Portugal, que às vezes é mais difícil eu conseguir fazer o manejo dos medicamentos que eu uso aqui de fitoterápicos, que às vezes ela não consegue lá, eu tenho uma dificuldade de manipular. Mas para vocês entenderem que não é sair usando tudo que vocês acham que falam e que mostram para vocês, e doses altas. Cuidem. Tomilho, orégano, cravo, canela são óleos fortes, a gente não usa o tempo todo. Como eu oriento o azeite? Uma colher inteira, ou se não na cápsula, tu enche ela inteira, bota uma gota de cada óleo e enche de azeite até encher. Quanto mais diluidinho, melhor. Outra opção seria usar num pãozinho, tá? Por isso que eu oriento sempre fazer junto com uma comida. Eu não deixo em jejum, tá? Para vocês não usarem nesse período e ficarem com um risco maior. Por conta disso, eu não gosto de colocar, tá? Gente, eu vou mostrar rapidão para vocês também. Compartilhar a tela. Aqui. Quero compartilhar o curso, tá? Para quem tá no YouTube, no Instagram, deixa eu mostrar para vocês também como é que funciona esse curso. É R$500, vocês vão ter medicina e óleos essenciais, tudo com óleos essenciais, que tem introdução aos óleos mais comuns, principais óleos essenciais, alta performance e exercício, analgesia, autismo, doenças crônicas, emagrecimento, intestino, então eu falo sobre esses aspectos aqui. Tanto sobre doença de Crohn, retrocolite, a gente aborda também e fala com óleos que têm evidência. Doenças neurodegenerativas, tireoide, pele, questões emocionais, sistema respiratório, saúde da mulher, então vem candidíase, menopausa, libido, tudo aqui dentro. Sono e o e-book completo. Então aqui é o curso, R$500, vocês vão clicar, vai ter os materiais embaixo, vai ter as aulas, vocês vão conseguir assistir as aulas, as gravações, tudo quantas vezes. Oi, pessoal. E aí tem os artigos que foram usados e também a publicação, tá? A minha apresentação também para vocês darem uma olhada. Gente, é R$500, tá? 12 vezes de R$50. Quem quiser, é só comentar curso aqui no Instagram. No YouTube não tem robotização, tá? Vou tirar as dúvidas de vocês também, deixa eu adicionar aqui o palco e aí a gente vai conversando para eu tirar as dúvidas, tá? Vão perguntando para mim. No mel também já tentei, o gosto é forte. No pão é horrível. Cássia, você tem toda razão. O orégano é extremamente forte. Eu coloquei uma vez uma gota na massa do meu pão, antes de cozinhar. Estraguei o meu pão, tá? Eu faço pão de batata doce com polvilho, não faço pão com glúten. Mas ficou horrível, tá? Horrível mesmo. Então, tem que ser um palitinho só e colocar para saborizar, tá? Pega a gotinha, molha um palitinho e daí depois você coloca lá na tua massinha. Quando a gente quer para desparatização, nesse caso, daí a gente tem que usar uma dose um pouquinho maior. Marcas de cápsulas. Eu sei que existe uma que é pura... eu não lembro agora o nome, tá? Eu não lembro mesmo o nome da marca. Mas, geralmente, qual é a marca que você tem que usar ou qual que é a melhor? Ser transparente. A parte mais importante, tá? Precisa ser transparente. Professor, é por quanto tempo? Esse curso, gente, vocês têm acesso. Quando você compra, você pode assistir por 1 ano, tá? Então, você pode assistir, tem certificação também. Não é certificação reconhecida pelo MEC, nada disso. Mas você tem também uma certificação bem legal que você fez o curso de óleos essenciais, medicina e óleos essenciais. À vista 500 ou 12 vezes de R$50, tá? Explique isso. Deixa eu botar o link para quem está no YouTube, para quem quiser pegar. E já poder acessar também quem quiser pegar e garantir o curso, tá? Deixa eu ver o que perguntaram aqui para mim. Explica o detox. Como eu faço o protocolo de detox antes de entrar com a desparatização? Ai, gente, esqueci um detalhe muito importante. Vocês fizeram a desparatização, não me pensem em sair sim fazer uma reposição de lactobacilos depois de uma desparatização. É outra cagada que todo mundo faz, desculpa a palavra, tá? Outro erro fatal que vocês fazem.
Vocês entram lá, fazem tudo bonitinho o protocolo e depois você não repõe lactobacilos, você não repõe bifidobacteriums. Tem que repor, tem que sair com uma receitinha de lactobacilos. Existe enterogermina, existem alguns manipulados, existem alguns que você poderia montar baseado com teus sintomas. Por exemplo, você tem depressão, usa tal medicamento, a gente teria que repor aqueles que você tem em falta, entende? Daria para montar uma fórmula específica para você, de cepas. Então, nunca fazer um protocolo de desparasitização ou indicar para alguém, sem depois disso orientar essa pessoa a tomar coisas, repor lactobacilos bons. Por quê? Senão, você vai desequilibrar a microbiota dessa pessoa, tu vai ter matado o bom e o ruim, e aí, em compensação, ela pode se reprogramar, proliferar de volta com bactérias ruins, e aí é um problemão, tá? Daí você fez algo muito pior do que melhor. Por isso que eu sempre digo, tem que ter sintomas para a gente fazer uma desparasitização, senão, não faz. Vocês vão ver que generalistamente falando, assim, superficialmente, todo mundo deveria fazer? Sim, todo mundo deveria fazer. Façam, mas o que é a parte importante também? Vocês organizarem comida de vocês, o treino, hábitos alimentares, hábitos de vida. Se isso não estiver alinhado, vocês não vão conseguir organizar o microbiota intestinal de vocês, entendeu? Quanto tempo tomar lactobacilos? Eu só deixo 14 dias. Depois disso, eu posso parar. Dá para usar sempre probióticos e prebióticos? Sim, dá para usar sempre, até dá. Mas kefir, por exemplo, as meninas acabaram de postar, também dá para usar, tá? Não tem problema nenhum. Yakult, serve, é uma forma de repor, só que tem muitos mortos já. Então esse é o grande problema desses, eles não conseguem manter os lactobacilos vivos, mas é uma forma de você usar. Eu prefiro entrar com uma formulação, tá? As fibras da doterra servem para reposição? Não, as fibras não têm bactérias, elas têm probióticos, que são as comidinhas das bactérias. E o problema das fibras, às vezes, é que elas têm muita comidinha, e aí começa a estufar e dá sintomas também. Eu tenho vários pacientes que têm sintomas ali com as fibras da doterra, tá? No geral, qual lactobacilos a gente repõe? A gente pode colocar os lactobacilos que a gente pode usar, aqueles da enterogermina, é uma marca boa. Eu posso mandar para vocês lá dentro do grupo depois a formulação que eu geralmente uso, tá? Existem alguns trabalhos também que falam que quando a gente junta muitas cepas, não tem uma vantagem tão boa. Isso foi uma publicação lá do Congresso de Nutrologia, eles falaram sobre isso. Que não existe muita evidência da gente ficar juntando várias cepas no manipulado. Eu, de modo geral, eu coloco um pouquinho mais. Eu boto mais, umas 4 tipos de manipulados e indico para os pacientes, tá? Existe uma receitinha padrão, eu posso mandar para vocês lá no grupo depois, tá? Então, vocês entenderam. Fizeram um protocolo de desparasitização, depois disso vocês vão lá comer muito saudável, fazer atividade física e vocês vão colocar bactérias boas para essa pessoa. Senão, vocês jogaram a saúde dela, às vezes, fora, tá? Então, vocês fizeram muito errado, inclusive. Tá? Cuidem desses detalhes. Como eu falei, lua também não tem relação. Eu queria um artigo, se tiver uma justificativa com artigo, gente, quem tiver me mande, que eu quero dar uma olhada e qualquer coisa na próxima live eu venho aqui e discuto sobre isso, tá? Não tenho problema nenhum em errar ou às vezes não estar tão atualizado. Se vocês... Eu também me questionei, por isso que eu estou falando que eu trouxe isso para debater aqui para vocês. Quero entrar no grupo. Clica no link da bio e aí vocês conseguem entrar dentro do grupo, tá? Como eu estava falando, eu também fui pesquisar, porque eu vejo toda hora alguém falando sobre lua. E aí eu falei, mas não tem fundamentação, não tem base isso. Não tem base. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês o que eu achei de atualizado, é isso. Professora, usa o Life Shot para desparasitização? Não, o Life Shot ele é usado para antioxidante, assim, para controlar a tua microbiota, mas para desparatizar, não, tá? Ele não serve para isso. A lua e as marés influenciam, sim, influenciam, mas não sobre vermes, tá? Gente, não tem evidência de que no nosso estômago, no intestino, no nosso corpo, isso vai prejudicar entre a terapia ser tão boa se você usa com tal lua ou não.
Isso tem, eu tô falando, realmente publicações. Eu não tenho evidência. Posso, assim, do ciclo do bichinho na Terra, sim. Inclusive, eu falei no meio da live. Tem escrito uma publicação que tem relação com crescimento de planta, com crescimento de como eu falei, do camarão, da dengue. Sabia que quando a lua tem que ter relação com dengue? Fui até estudar zootecnia, para vocês terem noção, para dar essa aula. Mas não achei que tem que usar o vermífugo em tal lua ou tal. Não existe fundamentação. Não achei, tá? Então, não precisa esperar a lua, não tem relação nenhuma. Se você tem sintomas, se teu filho tem sintomas, a gente pode fazer a desparatização, tá bom? Pode usar o orégano em cápsula vegetal? Eu não usaria, Jane. Eu usaria em cápsula gastroresistente, porque a gente quer matar lá embaixo na parte mais do intestino delgado, intestino grosso, tá? O tomilho poderia acrescentar ou usar no lugar do orégano? Sim, Lu, pode usar. Também é outro óleo. Lembrem da publicação que eu mostrei aqui para vocês, ó. Vou voltar aqui. Peguem essa publicação como base. Ela trouxe vários. Ela trouxe tomilho, alho, cravo, canela, melaleuca e também orégano, tá? Todos esses óleos têm efeitos interessantes sobre esse aspecto, tá? Gente, vou encerrar aqui para vocês. Qualquer dúvida vocês me mandem, vou mandar essa aula depois para vocês darem uma olhada. E qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? Essa parte da lua, gente, eu sei que vai dar uma discussão, porque vocês estão acostumados. Eu sei do Lari Ribeiro, eu sigo ele. Mas, gente, uma coisa é reprodução, outra coisa é você ter um tratamento eficaz. Então, eu tô falando do que tem base artigos, assim, que a gente tem de literatura. Eu sei que isso dá pano para manga, né? Como a gente fala. Mas realmente não tem. Podem fazer a desparatização com qualquer lua. Não tem relação. Eu faço isso para todos os pacientes e dá certo. Então, a menos, não vai dar certo, a menos que você não usou a dose certa e o medicamento certo ou o óleo essencial certo, tá bom? Galera, entendido? Tudo que vocês têm que organizar, tudo que vocês têm que pensar. Então, não façam desparatização por mais de 7 dias. Vocês podem ferir muito a mucosa intestinal dessa pessoa. Então, eu já peguei paciente com isso. Por isso que eu estou trazendo esse alerta para vocês. E aí é uma complicação que às vezes a gente vai levar muito tempo para recolonizar essa microbiota. Lembrem de colocar sempre lactobacilos após um protocolo. E tem os sintomas mais generalizados. Não fiquem fazendo assim a cada 6 em 6 meses, gente. Assim, ó, bem sincera. Eu fiz uma desparatização até hoje. Eu não fico fazendo, porque eu não quero estragar, nem para o bem, nem para o mal, a minha microbiota equilibrada. O que eu preciso fazer? Me alimentar saudável, higienizar bem os alimentos, fazer atividade física e usar os óleos essenciais que ajudam a controlar a microbiota para o bem. Que é lá o óleo essencial de cítricos, todos eles são muito bons, e eu vou falar sempre do erva doce também, para função intestinal, ele é maravilhoso, tá? Beleza? O On Guard você pode usar por 10 dias, mas orégano e melaleuca, não. Beleza? Gente, vou deixar essa aula livre ali no YouTube, para quem quiser olhar, e aí eu já mando para vocês o PDF. Vocês estão de parabéns! Chegamos mais de 150 alunos, então eu vou mandar depois o artigo dessas aulas aqui para vocês, tá? Tem todos os artigos que falam sobre não usar em lua, que refuta exatamente essas questões, sobre quais interligações da microbiota com ansiedade, depressão, quais são as bactérias que precisam ter para pessoas que usam medicamentos antidepressivos. Tudo isso vai estar lá na publicação, tá? Vocês podem ler e se aprofundar em todos esses conhecimentos depois também. Gente, ótima semana. Na próxima semana a gente se encontra com um tema novo. Quem quiser meu curso, comenta curso aqui na live ou me chama no direct depois que eu explico para vocês. Quem quiser agendar consulta, chama a Thalia, que é minha secretária, que ela também agenda para vocês, tá bom? Beijo e ótima semana para vocês.